Muito boa tarde, hoje sexta-feira, dia 18 de 5 de 2018, está no ar o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Estação 26 o deputado distrital Reginaldo Veras Coelho. Muito boa tarde, deputado. Boa tarde, Carlos Roberto, boa tarde, Elton, que está aqui no comando técnico do programa, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Estação 26. Pois muito bem, vamos falar um pouco da história da população, para a população poder te conhecer, Reginaldo Veras. Quem é Reginaldo Veras, deputado distrital? Reginaldo Veras é um cearense ceilandense, né? Como muitos migrantes, chegamos a essa cidade, mais precisamente na quadra 6 do Setoró, em 1978, quando eu tinha 5 anos de idade. Depois fomos morar no setor Penorte, desde 1975, e nos últimos 14 anos habito Taguatinga, mas vivo em Ceilândia, né? A minha vida é aqui em Ceilândia, Carlos. Né? Estudante da Escola Classe 39 do Penorte, do Centro de Ensino Médio 5 do setor Penorte, que hoje é o CEF 25. Fui um dos primeiros estudantes da Ceilândia a passar na Universidade de Brasília, né? Lá em 1991. Depois fiz pós-graduação em universidade pública, me tornei professor da rede pública e continuo professor até hoje e temporalmente estou deputado. Olha aí, você é geógrafo, né? Sou geógrafo de formação, pós-graduado em educação ambiental e ecoturismo, e depois aí de muito tempo bateu aquela crise existencial do fim dos 30 anos e eu resolvi estudar outra coisa e acabei me formando em educação física, sou também formado em educação física, mas nunca exerci a função. Pois é, os motivos que te levaram, Reginaldo, a ser candidato em 2014, o que te motivou para que pudesse buscar uma cadeira legislativa para poder representar? O que te motivou? Vamos lá, tem um fator sócio-histórico e um fator peculiar, né? Certo. Qual é o fator sócio-histórico? Eu sempre fui professor da área de ciências humanas, sempre dei aula de política em cursos preparatórios para concurso, então acabava ali atuando como professor e cientista político e sempre militei na política sem nunca ter sido filiado. Eu sempre gostei do campo de batalha, da militância, de ir para a rua, de panfletar. Escolhia meu candidato, gastava meu dinheiro, né? O candidato nem sabia que eu o conhecia, mas eu estava ali porque acreditava nas ideias dele dentro de um determinado contexto. Hoje o deputado Chico Vigilante até se orgulha em dizer que eu fui eleitor do Chico Vigilante durante 2 eleições e ele nem me conhecia. Eu transformava a minha casa num comitê e gastava dinheiro para defender aquele candidato que eu achava interessante, isso lá nos anos 90 e tudo mais. Nos últimos tempos, a gente estava muito no campo teórico. E aí a gente concluiu ali por volta de 2010 que estava na hora da gente partir para a prática. Porque é fácil analisar de fora, é fácil criticar, mas na hora de praticar a história é outra. E aí qual foi o fator peculiar? Em outubro de 2010, eu e um grupo de professores tomando uma cerveja lá na Adega da Cachaça, ali na Avenida das Palmeiras, e acompanhando o resultado eleitoral de 2010, quando saiu os deputados distritais eleitos, né? E na ocasião, o deputado Israel Batista, que é meu amigo, um excelente deputado, foi eleito. E nós, um grupo de professores, fez um questionamento. Mas se o Israel, que é menos conhecido, tem menos tempo de carreira no meio educacional do que nós, por que um de nós, daquele grupo que ela estava, não pode também obter sucesso? Dali surgiu a ideia, inicialmente em tom de brincadeira, mas que depois foi tomando corpo, foi tomando seriedade. E essa história de querer atuar na prática e de inspirado na eleição do deputado Israel foi o que nos levou a pleitear a disputa em 2014. Foram exatamente 12.506 votos, correto? Um bocadinho de voto. E, por exemplo, em relação a essa situação toda que vem ocorrendo, na Câmara Distrital, o senhor aqui praticamente teve destaque em 6 grandes projetos. O senhor poderia citar para a comunidade? Olha, é importante que a comunidade entenda que eu sou o deputado que menos produz lei, né? A verdade é que a gente entende que o Brasil já tem lei demais. Na verdade, o bom deputado seria se ele conseguisse extinguir um monte de lei
Certo. A gente tem muita lei inútil e muita lei inexequível. Então, rapaz, eu sou extremamente criterioso. Eu só proponho um projeto de lei se eu realmente achar que ele é interessante para a sociedade. Não espere de mim fazer volume em projeto de lei. E aí procura exemplificar. Se você fizer uma análise básica, a maior parte das leis que são aprovadas na Câmara Legislativa é criando dia. É o dia do pai, o dia do avô, o dia do bombeiro, o dia do cachorro, o dia do menino, o dia do gato. E cá entre nós, dia não serve para nada. Não serve para nada. Então eu até me recuso a propor esse tipo de projeto de lei. Quando não é criação de dia, é concessão de título de cidadão honorário. Cidadão honorário para fulano, para ciclano, para beltrano. Hoje nós temos até a abertura do São João do Cerrado, né, aqui na Ceilândia, estarei lá daqui a pouco, festa que eu sempre vou. E a Edilane, que é a produtora do São João do Cerrado, foi contemplada agora com o título de cidadão honorário. Adoro a Edilane, é minha amiga, mas votei contra, porque eu não concordo com essa história de concessão de título de cidadão honorário. Brinco, se oferecerem o título para o meu pai ou para Jesus, eu vou votar contra do mesmo jeito. Então, acho que lei, quando ela vai ser proposta, ela tem que ser algo útil para a sociedade. Sim. E aí vamos pegar os nossos aí. Vou citar alguns, rapidamente. Primeiro, a lei das vagas remanescentes dos CIUs. Sim. Depois que fez as vagas dos centros de língua, e eu sou formado em espanhol pelo Centro Interescolar de Língua de Ceilândia, então eu conheço bem essa realidade, as vagas dos CIUs são destinadas exclusivamente para estudantes da escola pública. Mas algumas não eram preenchidas. Aí não era preenchida nem para o estudante, que não tinha interesse, e nem era aberto para a comunidade. Eu e o professor Israel Batista, ele também é formado pelo CIU de Samambaia, eu formado pelo CIU de Ceilândia. A gente pegou e falou o seguinte: não, vamos criar uma lei ofertando essas vagas remanescentes para a comunidade. Qual é o custo para o Estado? Zero. O professor já está lá, a estrutura já está lá, o aluno já está lá, e as vagas que sobram ficam para a comunidade. Resultado, de lá para cá, desde a criação da lei, mais de 5.000 pessoas foram beneficiadas, podendo estudar uma língua estrangeira, gerando custo zero para o Estado. Então a gente entende, isso é uma lei criativa, isso é uma lei produtiva. Outra lei nossa, professor contrato temporário da rede pública. Não tinha dinheiro a auxílio alimentação, direito a auxílio alimentação e auxílio transporte. Mas todo trabalhador come e se desloca. O contrato temporário é um subtrabalhador, por acaso? Não. Então conseguimos aprovar um projeto de lei que garante o direito do professor concursado também ao contrato temporário. Ele é um profissional da mesma maneira, ele come e ele se transporta da mesma maneira. Outro exemplo, para finalizar. Aqui no Distrito Federal nós já tivemos o governo azul, o governo vermelho, o governo verde, o governo amarelo, o governo rosa. Toda vez que entra um novo governo, esse novo governo quer dar ao Estado a sua personificação. Mudando o símbolo, mudando o slogan, governo para todos, governo do João, governo da Maria. Toda vez que isso é feito, trocam-se cores dos prédios públicos, trocam-se adesivos dos carros, trocam-se slogans, faz um trabalho de marketing na mídia para divulgar esse slogan. E isso representa um custo milionário para o Estado. E a sociedade ganha o que com isso? Nada. A gente entende, o princípio da administração pública é o princípio da impessoalidade. Não interessa quem está governando. O que interessa é que é o governo do Distrito Federal. Acabou a conversa. Então, nosso projeto de lei proíbe, projeto de lei não, nossa lei proíbe que a troca de cada governo sejam trocadas as marcas. E que marca vai usar? Só a bandeira do Distrito Federal, o brasão do Distrito Federal e as cores oficiais previstas na lei orgânica, que é o branco e o verde. Com isso, a gente economiza dinheiro e não fica o governante se apropriando do Estado como se o Estado fosse dele. Exatamente. Precisamos aí de mais transparência, né, deputado? Uma pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, como cidadão, ao longo desses 4 anos, em relação à saúde do Distrito Federal, sei que isso era da área de educação, mas como distrital, seus pares, por exemplo, que eles se sensibilizam quando vê a situação, por exemplo, a falta de medicação, o atendimento escasso e caótico na rede pública de saúde. Sua opinião a respeito, por favor. Olha, todos os deputados se sensibilizam, todos mesmo, independentemente de sua posição política e ideológica. Quem não se sensibilizar com o caos que a saúde passa é, no mínimo, desumano. E lá não tem ninguém desumano, não quero ficar aqui fazendo defesa de quem trabalha comigo, mas antes daquelas pessoas estarem ali como deputados ou como políticos, elas são seres humanos repletas de sensibilidade social, sensibilidade cristã e sensibilidade humanista. Agora, o que a população tem que entender é a função do deputado.
quem tem o poder de executar, de fazer transformar, de melhorar a saúde pública é o poder executivo, é o governador. Nós, deputados, exercemos a função de, primeiro, aprovar o orçamento. E o orçamento que a gente aprova para a saúde é o maior do Brasil, de forma per capita. Então, dinheiro tem dinheiro para caramba. Qual é a outra função do deputado? Fiscalizar se esse recurso está sendo aplicado. O recurso está sendo aplicado de acordo com os interesses do Poder Executivo. Terceiro, denunciar. Agora, a gente denuncia. Eu, por exemplo, já fui ao hospital, identifiquei o problema, produzi relatório e entreguei para o governo. Agora, meu trabalho acaba aí. Eu não tenho poder de polícia. É claro. Governador, faça isso. Ele não faz. Eu não posso dar o gogó no governador e trancá-lo na cadeia. Então a população tem que entender que a função do deputado tem certo limite. E por que muitas vezes a população não entende, Carlos Roberto? Porque deputado mente demais. Historicamente, o povo mentiu muito, dizendo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E deputado não faz. Deputado representa, deputado legisla, deputado fiscaliza. Mas quem faz é o governador. Então, eu sempre gosto de deixar esse recado para a sociedade. Chegou candidato a deputado, chegou deputado falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou transformar o mundo. É mentira. Pode cutucar o cara que ele está mentindo. Olha aí, tá vendo? Vivendo e aprendendo a cada dia. Deputado, outra pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, em 2017, o senhor assumiu a presidência de uma das comissões mais relevantes da casa, da CLDF, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Os trabalhos foram realizados de forma técnica e transparente e célere. A que o senhor atribui isso? A aplicação do senhor como representante do povo? Rapaz, a CCJ é considerada a comissão mais importante da Câmara, porque por lá passam todos os projetos. Então o presidente é quem define a pauta. Então ele tem o direito de dizer, isso hoje entra em votação, isso não tem. O que dá muito poder para o presidente da CCJ. Só que dá poder se ele transformar a comissão em uma comissão política, em uma comissão de barganha. Historicamente, isso aconteceu. Governador, eu não vou votar isso aqui se você não fizer aquilo acolá. Eu não vou botar isso aqui em votação se você não me der determinada coisa. Não quero citar nomes nem dar exemplos específicos, mas historicamente, algumas comissões foram utilizadas para barganhar. Eu sou uma pessoa técnica e quando eleito fui, disse àqueles que votaram em mim, farei desta comissão uma comissão técnica. Ou seja, eu obedeço os prazos regimentais, eu não fico fazendo barganha com o governo. Se o projeto está pronto para votar, ele entra na pauta de votação. Se os colegas combinarem, tiver um acordo para acelerar determinado projeto, eu não vou barrar isso. Então, assim, o nosso trabalho na comissão, na CCJ, é um trabalho extremamente técnico. Eu não permito que façam dessa comissão uma comissão de troca ou de barganha político. Eu acho que é isso que a sociedade quer, que quem esteja ali esteja fazendo um trabalho técnico para atender o interesse da sociedade e não interesses pessoais ou corporativos ou de determinados grupos. E é isso que eu procuro fazer. Não agrada a todo mundo, mas eu não estou lá para arrumar namorado nem namorada, eu estou lá para fazer o meu trabalho. Parabéns pela essa determinação. Diga-se de passagem, eu duvido acho pouco provável que um dia eu seja eleito presidente da CCJ de novo, né? Porque, por ser técnico demais, eu barro muito projeto. Eu sou o deputado que mais faz parecer pela inconstitucionalidade de projetos, tanto que meus colegas, de forma carinhosa, porém crítica, já me apelidaram lá de o carimbador de projeto, porque se eu acho que é inconstitucional, não tem acordo. Ele vai ser inconstitucional mesmo e vamos por voto. Se perder no voto, não tem nenhum problema. Em relação aos projetos sociais, em relação a esses projetos, o que chega mais, o que impede, impossibilita, por exemplo, de que o governo possa tentar, juntamente com o governador, juntar, somar forças, tanto com os deputados distritais, federais e senadores da República, para fazer um projeto para realmente fazer com que Brasília volte a ser a capital da esperança? Falta vontade política de alguns? Olha, difícil dizer isso, tá? A gente deixaria até aqui pouco verdadeiro se apontasse um fator. A gente vive em uma cidade plural, com uma Câmara Legislativa plural. Tem gente ali de toda a natureza. Tem o professor, tem o pastor, tem o
o economista, tem o que representa o empresário, tem o que representa a categoria X, tem o que não representa nada, tem de tudo lá, que é a própria representação da sociedade do Distrito Federal. E num ambiente tão plural, com tanta diversidade de pensamento, não é fácil chegar a determinados acordos. O importante é que todos colocassem na cabeça que o momento não é bom e que mais importante do que nossas disputas individuais é lutar para a melhoria da cidade. Para tanto, Carlos Roberto, precisa de um comandante. Eu sou uma pessoa que tem uma ótima relação com o nosso governador, mas entendo que em alguns momentos faltou liderança para ele, a capacidade de liderar. A população deu a ele esse poder e ele, de certa forma, pelo menos nos primeiros 2 anos, perdeu essa capacidade de liderança. O parlamentar, ele é um auxiliar, no final das contas. Ainda que ele tenha autonomia, ele é um auxiliar das ações do Poder Executivo. E aí eu acho que faltou um pouco de habilidade para esse governo, não só para o governador, para a equipe que está em volta dele. Apesar de estar em seu primeiro mandato, o senhor tem se destacado pela seriedade e o compromisso com a educação. E ainda por cima também, o senhor economizou aí cerca de 5 milhões aos cofres públicos, abrir mão das verbas a que tem direito na Câmara Legislativa. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Assim, o porquê fez isso? Primeiro que tem a dizer que não tem nada de extraordinário. É extraordinário na medida que é extra, que alguém fez diferente. Tá? Mas não é extraordinário porque eu simplesmente estou honrando um compromisso de campanha. Certo. Lá no meu panfleto de campanha, está lá explícito, só utilizarei verbas extras da Câmara se elas forem indispensáveis para o pleno exercício do mandato. Logo no início eu concluí que era possível fazer um bom mandato, ouvindo a população, sendo sério, participando ativamente das comissões e das reuniões e das sessões, sem o uso de recursos públicos extra. Resultado, logo de cara, abri mão oficialmente e para sempre da verba indenizatória, que a sociedade aí condena, e da verba de correspondência. Consigo fazer meu mandato vivendo do meu próprio salário, do meu salário de deputado, que é um baita salário comparado ao que a sociedade recebe em média. Então veja bem que não é algo excepcional. Eu fiz aquilo que eu me comprometi a fazer. Se outros deputados precisam gastar, aí cada um tem sua maneira de atuar e cabe à sociedade interpretar e ver se é isso ou se é aquilo. Não sou eu que vou dizer se o deputado lá está agindo certo ou errado. Quem tem que dizer que está certo ou errado é o eleitor. Isso aí. Então, deixa eu te fazer uma outra... E aí só para a gente, desculpa interromper, só para efeito de comparação, certo. Agora é importante, porque à medida que a gente deixa de gastar esses recursos públicos, de alguma maneira eles voltam para os cofres do GDF, na maior parte. E a maior parte é investido em saúde. Então, se a gente economiza 5 milhões, tenta imaginar o que são 5 milhões de compra de remédio, por exemplo, para as farmácias. Exato. Com 5 milhões, você consegue construir uma escola. Eu acho que uma escola é mais relevante do que o deputado ficar fazendo gastos que eu julgo desnecessário muitas das vezes. O senhor acabou de responder minha pergunta, que se o senhor fez esse gesto aí de abrir mão, economizou 5 milhões, né, multiplicado isso por 24, enfim, a resposta todos aí estão acompanhando. Dá um bocadinho de dinheiro. Tá. E essa falta de medicação, você citou agora há pouco em relação à medicação, deputado, o senhor tem acompanhado em relação à falta de remédios na farmácia de alto custo, por conta de pessoas que têm um conhecido, principalmente um conhecido meu, por exemplo, que sempre está faltando uma medicação por conta de um transplante que ele vai fazer de medula, né? E isso está fazendo com que ele, aos poucos, vá perdendo a esperança de lutar contra o câncer. Senhor, o que vocês pensam a respeito? A Secretaria de Saúde já foi convidada para conversar a respeito disso, dar uma satisfação para a população? Já foi várias vezes, mas é como eu te disse, a gente fiscaliza, a gente alerta, a gente representa, e eu acabo sendo muito atuante nessa área, primeiro porque as gestoras das farmácias de alto custo aqui no Distrito Federal, quase todas são ex-alunas minhas, né? E por serem ex-alunas, elas acabam pedindo socorro. Dentro do meu gabinete, tem 2 pessoas que usam remédio de alto custo. E além de outro que a mãe usa também. Então é uma realidade que eu conheço de perto, fruto das pessoas que trabalham. Essa
carência de remédios foi um dos fatores que me levou a todo ano. Parte das minhas emendas parlamentares são destinadas à Secretaria de Saúde, a pedido do próprio secretário, para a compra de remédios. O orçamento é grande, mas ele diz que nunca é suficiente. Então, se a gente pode fazer esse complemento, a gente faz com o maior carinho. Agora, o que se percebe é a incapacidade histórica da Secretaria de Saúde de fazer a gestão da compra desses medicamentos. Né? Demora-se muito a fazer os processos licitatórios, só resolve licitar quando já está acabando, quando devia ter um planejamento para fazer tudo isso antes. Então, se melhorar essa capacidade de gestão, antecipando, porque todo mundo sabe qual é a média de uso do medicamento. Pô, então se o medicamento vai acabar, a quantidade que eu comprei vai acabar em 6 meses antes, então eu posso abrir o processo licitatório para quando o outro estiver acabando já ter a da reposição. Então está tendo a incompetência na capacidade de administração da compra desses medicamentos. Olha só, a Maria Lucinete França, que bacana a fala dele. A Ivanete Silva dos Santos, olha ele aí. A Maria Lucinete França diz, olha o nosso cearense, olha o nosso cearense aí. E a Márcia Aguiar aqui tá rindo, mandando boa tarde para você. A Maria Lucinete é a professora Lucinete. Professora. Grande educadora mesmo, além de ser uma grande professora, uma grande educadora, minha ex-colega de trabalho aí no Centro Educacional 5, ex-diretora do CF25, agora está aposentada, mas continua atuando bastante aí com as suas ações sociais aí na Ceilândia. Olha só, antes de mais nada, lamentavelmente aconteceu um outro ataque aqui na revista Veja, o deputado. Um atirador matou pelo menos 10 pessoas numa escola lá no Texas, né? Não são notícias que chegaram aqui pra gente agora, de última hora? Se me permite, é bom até pra gente fazer um comentário, né? Sim. 2 atiradores que abriram fogo nesta manhã dentro de uma escola secundária e mataram pelo menos 10 pessoas em Santa Fé. Cidade de 13 mil habitantes, a 40 quilômetros de Houston, no Texas. Mais um dos famosos massacres dos Estados Unidos, em virtude, entre outras coisas, do fácil acesso à população dos Estados Unidos à aquisição de armas. E aqui no Brasil o pessoal está discutindo isso. Teremos capacidade de preparação, capacidade intelectual e capacidade cultural para que a nossa população tenha acesso facilitado. Andando armado. Mas já que o senhor entrou nessa esfera, como é que o cidadão, por exemplo, de bem, Brasília, principalmente, deputado, tem a crescente onda de violência que tem assolado a todos? Hoje o cidadão de bem ele está acuado e entendemos que a polícia militar, assim como a polícia civil, fazem um trabalho de excelência, prendem, mas a justiça, por outro lado, vai e solta. O que pode ser feito para o cidadão poder se proteger? Porque tudo tem um limite. No último sábado, o senhor acompanhou, todo o Brasil acompanhou em relação à policial militar, inclusive parabenizo ela pela ação, de ter vitimado aquele indivíduo. Ele fez uma escolha, pegou uma arma e apontou para um grupo de mães e crianças que ali estavam. Então, a população chega uma hora que ela cansa, deputado. Principalmente Brasília, está demais a violência. Cansa, a população cansa. Mas será que a solução é todo mundo sair armado? A história da policial que agiu com muita perícia, com muita competência, e o fez por quê? Por que agiu com perícia e competência? Porque é preparada para aquilo. Exatamente. É preparada tecnicamente, fisicamente, psicologicamente para agir. Até porque policial é policial 24 horas por dia. Agora, bota uma mão na minha mão, uma arma na minha mão. Um cidadão que nunca pegou numa arma é capaz de eu me tremer todinho com ela. Eu não tenho uma preparação psicológica e técnica adequada para andar armada. Olha que eu sou um homem maduro de 45 anos, de paz, que não gosta de confusão. Não. E não me sinto preparado. Imaginem outros com outras características. Claro que a solução nunca passa por armar a população. A solução passa por qualificar as forças de segurança do Estado. Polícia Civil e Polícia Militar sempre fizeram um trabalho de excelência, é verdade. Mas o que a gente observa hoje? Que as corporações estão absolutamente defasadas. Nós precisaríamos hoje de, no mínimo, 2.000, imediatamente, 2.000 novos policiais nas ruas e de, no mínimo, mais 1.000 policiais
civis. Então, o Estado tem que se organizar, os gestores públicos têm que se organizar para manter essa corporação no número adequado para atender a população, bem remunerada e bem estimulada e com capacidade técnica para operar. Senão, não adianta. Aí a gente acaba jogando, tentando transferir para a população, ou seja, a população se arme porque o Estado é incompetente. A gente só vai alimentar o problema. Imagina todo mundo andando armado. O Estado sem a capacidade de cuidar disso. Somado à justiça, que é parte do Estado, com leis relativamente frágeis, a gente vai criar um faroeste caboclo, a exemplo do Texas lá, do processo de ocupação do oeste dos Estados Unidos. Exato. Mas você falou das leis que são frágeis. Se as leis são frágeis, compete a você, cidadão, escolher pessoas que estejam dispostas a alterar tais leis. Exato. Porque não é o judiciário que solta. Quem faz lei não é o juiz. Quem faz lei é o Congresso Nacional. O judiciário só executa. Diga de passagem, executa muito mal. Tenho lá minhas críticas ao judiciário também. Mas quem tem o poder de transformar as leis não é o judiciário. É o poder legislativo, é o Congresso Nacional. Olha só, a Mi Correia manda um recado para o senhor aqui. Muito obrigado pela audiência, Mi Correia. Obrigada por tudo que tem feito as escolas de Ceilândia. Suas emendas têm feito a diferença. Abraço fraterno da comunidade escolar do Centro Educacional 12. A Mirtes é a diretora do Centro Educacional 12, a escola em que eu trabalhei nos últimos 12 anos antes de ser deputado. E um dos nossos compromissos de campanha era voltar prioritariamente o nosso mandato para a educação. E eu tenho me esforçado dia após dia para conseguir honrar esse compromisso de campanha. Ceilândia, por ser a minha cidade, por ser a maior, por ser a cidade que eu tenho mais vínculo, é a cidade que disparado, mais recebe emenda parlamentar de minha autoria para a educação. Das 98 escolas que nós temos em Ceilândia, 90 já foram contempladas. Nesse momento, 40 escolas estão passando por obras e reparos, graças a 5 milhões de emendas parlamentares que nós destinamos no ano passado e que estão sendo executadas agora. A Rivane Araújo também manda um joinha, né, para você. Também. Abraço para a Rivane. Obrigado pela audiência. E aqui, ó, uma mistura de cearense com ceilandense. É isso mesmo. A Maria fez a correção aqui. É esse cara aí mesmo, é o cearense da Ceilândia. Pois é. Agora, deputado, em relação a tudo isso que tem acontecido, o investimento na educação faz a diferença para tentar diminuir a criminalidade, pelo menos aqui olhando para o nosso quintal. Sabemos que é em todo o país, mas falamos de Brasília nesse sentido. Faz a diferença, rapaz. Deixa eu te dar só um exemplo. Sim. Né? Vamos usar o ditado histórico que nossos pais usavam. A gente tem mais ou menos a mesma idade, eu e você, Carlos Roberto. Sou um pouquinho mais velho que você. Mas nossos pais usavam um ditado que nos serve sempre para a gente comparar esse paralelo de educação e de criminalidade. Mente vazia, oficina do diabo. Menino tem que estar ocupado. Exatamente. Como a legislação hoje não permite que se trabalhe, ou que só se trabalha em determinados como estagiário, qualquer coisa, então o menino tem que estar ocupado, e se ocupa a menina na escola. Então, quer diminuir o índice de criminalidade da juventude? Invista nas escolas públicas para que elas se tornem escolas em tempo integral, escolas integrais em tempo integral. Agora é coisa bem feita, não é as porcarias que estão sendo feitas por aí não, que a escola acaba virando um depósito de menino. A gente é uma luta nesses 3 anos e meio de mandato para tentar melhorar a infraestrutura das escolas, para permitir que as escolas abracem bem seus estudantes, para que eles se sintam confortáveis dentro da escola, para que eles tenham estímulo de estar dentro da escola. Enquanto o menino estiver dentro da escola, aprendendo, se qualificando sob a guarda dos excelentes professores que nós temos, a vulnerabilidade dele para a violência diminui drasticamente. Pego como exemplo aqui o CEF20 do Setoró, uma escola de excelência do professor Luciano, diretor Luciano, uma equipe maravilhosa que tem lá. É uma escola integral. Nós estamos aí numa luta para cobrir a quadra da escola. Tu imagina o menino ficar o dia inteiro dentro da escola e as atividades físicas dele ele tem que fazer na chuva ou no sol. Então, se a gente tem como resolver, a gente tem como diminuir drasticamente esse problema da violência na juventude. Ocupando o menino. No horário regular, ele vai estudar as matérias normais, no horário oposto, ele almoça na escola, ele toma banho na escola, no horário oposto, ele fica dentro da escola aprendendo, fazendo atividades lúdicas, fazendo atividades artísticas, atividades esportivas e, se possível, se qualificando tecnicamente para o mercado de trabalho, como acontece, por exemplo, no CEMI, lá do Gama.
É uma escola, é a escola modelo, é o que nós gostaríamos de implantar em todo o Distrito Federal. O menino fica na escola de 7h30 da manhã até às 18 horas, estudando e aprendendo uma profissão. Sai, eu duvido que ali ele saia com mente para fazer alguma besteira, a não ser ir para casa e descansar e encontrar a família. Eu me recordo, na década de 90, eu fui aluno do Centro Educacional 6 em Taguatinga, e de lá ia em casa, almoçava e descia para o Senai. Né? Praticamente passava o dia todo, e à noite ainda tinha aula de datilografia na Sarmento, né? Que são os cursos. Então, praticamente o dia todo. A gente é da mesma idade também, porque eu também fiz datilografia na Sarmento, lá na 19 do Penote. Agora tem um assunto agora, a sua opinião como parlamentar. O senhor é pai, deputado? Eu sou pai do Diego, da Marina. Diego tem 26 anos, é professor da Secretaria de Educação, professor de espanhol. E sou pai da Marina, que é estudante universitária, tem 19 anos, e avô do Matheus, que se me chamar de avô, eu dou cascudo, ele tem que me chamar de tio, porque eu não tenho idade para ser avô. Pois é. O tema que chocou a todos os brasilienses e o país todo foi uma peça que foi apresentada no Centro Educacional 3 de Planaltina, para alunos de 14 a 16 anos. CEF3. E 14 a? Foram de 14 e 16 anos os alunos, né, que tiveram acesso à peça teatral. E lá na peça tinha o pênis gigante. Ontem, dia 17, eu acredito que teve uma CPI, né, no caso, através do Rodrigo Delmasso. O professor Israel não pôde comparecer, mas outros 3 deputados também que fizeram as perguntas ao diretor. O senhor, como gestor, como pai, como é que o senhor vê essa peça teatral? O senhor teve acesso? Vamos lá. Primeiro, que eu já fui diretor de escola, sou professor da rede pública e da rede particular desde os 19 anos de idade. Hoje sou parlamentar e conheço muito bem essa realidade. Primeiro, a população tem que entender o seguinte: os temas transversais da educação brasileira que estão previstos no Plano Nacional de Educação, um dos temas transversais é o ensino da sexualidade. O que é ensino da sexualidade? Cuidado que tem gente leviana usando esse... Ninguém vai ensinar orientação sexual, é uma coisa. Educação sexual é outra. Não se ensina orientação sexual. O que se ensina é educação sexual. Por quê? Porque todo mundo sabe que é uma prática histórica aqui no Brasil, a gravidez na adolescência, a transmissão de DSTs, de doenças sexualmente transmissíveis. O estudante muitas vezes não tem essa informação em casa. Se ele não tem em casa, ou ele adquire na rua, ou ele adquire onde? Na escola. É papel da escola ensinar, educar sexualmente. Como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, como fazer a prevenção da gravidez na adolescência, como usar uma camisinha, como usar métodos anticoncepcionais. Isso está no currículo do Ministério da Educação e Cultura. Então ninguém está inventando. Então a peça em questão, primeiro que ela se adequa a essa exigência do MEC. Aí vamos entender. É um grupo teatral muito conhecido, inclusive tem origem aqui na Ceilândia, a parte dele, tá? Muito conhecido, que já apresentou essa peça em vários países e em mais de 600 escolas nos últimos 15 anos. Não é algo novo. Certo. A peça é uma peça sobre educação sexual, como usar, ensina para os meninos como usar a camisinha. E menino de 14 e 16 anos. Eu pergunto para você, Carlos Roberto. Menino de 14 e 16 anos, já entende sexo? Menino de 14 e 16 anos, já tem vontade de fazer sexo? Ele já está iniciando uma vida sexual? Já. Então vamos deixar de hipocrisia. Se os meninos têm interesse por isso, se o menino já faz isso, tanto que o número de gravidez na adolescência com 14 e 15 anos é uma coisa que assusta o Ministério da Saúde. Então é papel da escola educar. Na ocasião, tinha lá um personagem fantasiado de pênis, que no contexto da peça era utilizado para vestir uma camisinha, mostrando para os meninos como é que se usava um preservativo. Eu tive acesso à peça inteira depois. E a peça, ela pode até não estar adequada para determinadas pessoas, mas para meninos de 14 e 16 anos está, porque eles conhecem isso. Tá? Então, o problema é que alguém filmou um pedaço da peça, fora de contexto,
fora do objetivo para o qual aquilo estava sendo feito e fez um escândalo. Pode ser que uma pessoa ou outra se choque com isso, mas a maioria não. Esses meninos têm acesso à internet e na internet tem todo tipo de pornografia do planeta. E é difícil os pais controlarem. Então, cabe à escola educar, orientar da forma certa. Cabe à família acompanhar. Agora, querer criminalizar uma ação pedagógica de professores que estavam ali educando para a educação sexual é, no mínimo, um absurdo. Estão tratando isso de forma hipócrita, querendo transformar algo que era para o bem, a educação sexual, e para evitar doenças, e para evitar gravidez, em algo do mal, dizendo que é coisa de pedofilia. Isso é uma hipocrisia do tamanho do mundo. Então, pegaram tudo fora do contexto. Dentro do contexto, aquilo tem um sentido. E eu digo sempre, Carlos Roberto, se houve exageros, como é que a gente resolve os problemas? É dialogando, é conversando, é orientando. Olha, acho que aqui exagerou, vamos evitar e tudo mais. Não é querendo proibir e muito menos punir. Eu estarei lá, na CPI, que convocou a diretora da escola. Estarei lá para fazer a defesa dos profissionais de educação e tentar buscar o diálogo. Se há algum exagero, a gente tem que corrigir e não punir e proibir. Pergunto para vocês, ouvintes, você prefere que seu filho tenha o mínimo de orientação a respeito de como usar preservativos e evitar doenças sexualmente transmissíveis ou esconder esse assunto e ficar na hipocrisia? Não eu quero deixar claro que não é um assunto brando, é um assunto polêmico. E como todo assunto polêmico, as pessoas pensam de maneira diferente. Agora, é importante que nós trabalhemos com a verdade. Isso. E a verdade é saber em que contexto e em que proposta pedagógica aquela peça estava inserida. Inclusive, eu abro também o espaço para o diretor da peça de teatro, caso ele esteja nos ouvindo nesse momento, ou um outro momento. Diretora Rita, do CEF, tem uma escola, a região lá de Planaltina, em que essa escola está inserida, é uma região de extrema vulnerabilidade social. Sim. Está entre os indicadores de desenvolvimento humano mais baixo do Distrito Federal. Sim. É uma população muito pobre, uma população muito vulnerável, cujo espaço de debate e de conhecimento é a escola, que desenvolve um trabalho lindo naquela comunidade. Para agora, as pessoas virem pessoas mal informadas ou mal intencionadas, e no meu entender são mal intencionadas, que estão querendo descontextualizar o fato, querer criminalizar uma escola com um trabalho sério e bonito. Que, diga de passagem, eu fiz questão de ir na comunidade. E os pais e os alunos, em geral, saíram em defesa da escola e em defesa do projeto pedagógico. Tá lá, eu rodei na comunidade. Eu fui conversar com os pais para eu ver a opinião de todo mundo. Então não é a comunidade que está horrorizada, não. São determinados hipócritas que estão querendo descontextualizar aquela situação. Exatamente, mas os comentários nas redes sociais são bem intensos e fortes. Esse espaço aqui é democrático para poder fazer com que as pessoas possam cada um explanar seu ponto de vista. A questão, deputado, é o seguinte: se a diretora da escola, por exemplo, ela tem acesso à Secretaria de Educação, não houve uma conversa com a Secretaria de Saúde para mandar um profissional para falar sobre sexualidade de uma outra forma, para orientar as crianças, educar justamente sobre DSTs, gravidez, tudo isso com profissionais da área da saúde, no caso? Olha, é muito boa pergunta. Você me desculpe, mas, vontade. Por exemplo, muito boa porque essa questão tem que ser levantada, porque, por exemplo, para alguns não causou estranheza, para outros foi forte demais, para outros acham natural. Isso aí a gente respeita e entende, compreende. Claro. Inclusive, fruto da pluralidade. Exatamente. É só um detalhe aqui, o Anderson Floriano, ele está convidado, que é o diretor do grupo da companhia teatral. O espaço aqui está aberto para que, caso você queira vir aqui conversar, está tudo tranquilo aqui. Seja muito bem-vindo para poder explicar à população do Distrito Federal. Maravilha. Voltando à sua pergunta. Aí só para a gente ter, há várias formas de se educar. Imagina meninos de 14 e 16 anos, uma peça lúdica, mais espontânea. O diretor talvez tenha entendido de que a função pedagógica dele era melhor do que chegar lá, mostrar desenhos do útero, do pênis, porque isso é feito também. Eu já participei de um projeto de educação sexual em que se levava um pênis de borracha, um vibrador, o tamanho de um vibrador, para uma sala, tá certo que era de primeiro ano do ensino médio, e lá ensinava-se como colocar a camisinha, porque a gente pensa que esses meninos sabem, mas não sabe não. Tanto que quando esses meninos engravidam, a primeira coisa que eles falam é que a camisinha estourou, ou eu não usei camisinha.
Eu, particularmente, não acredito. Achei que eles faltou foi prevenção desses meninos. E eu posso falar que o meu filho foi pai com 17 anos. Apesar de toda a educação dada no ambiente familiar, apesar de toda a informação. Então, veja, um filho de professor, pai, professor, mãe, tá? Ele e a menina estando no ensino médio, extremamente bem informados e ainda engravidaram. Então, imagina aquele que não tem toda a educação e a informação necessária para tanto. Então, entendo o seguinte, se alguns acham que houve exagero, vamos dialogar, claro. Vamos debater, vamos minimizar o problema. Proibir, punir e criminalizar, eu tenho certeza que está errado. Não, isso aí realmente eu acho um pouco forte demais. Existem coisas mais... também o que tem acontecido em escolas em relação à falta de merenda escolar, outros inúmeros assuntos, eu não vejo tanta aplicação de alguns parlamentares que agora, porque em época de campanha eleitoral, aí agora, enfim, mas o barco que toca. E o senhor tentou entrar em contato também com o pessoal do grupo de teatro, também de Ceilândia, para ouvir a versão deles? Não, mas eu já li algumas reportagens deles. Estarei lá no dia da CPI, eles foram convocados também. Tá? E vamos tentar buscar o consenso. O que eu sei é que eu não vou permitir que pessoas mal intencionadas ou aproveitadoras tentem criminalizar uma ação educacional. Entendo que se houve exagero, a gente deve corrigir, mas que não se deve parar de tratar dessa temática no ambiente escolar. A Maria Luzinete França, que a participação, escola integral é para atender o aluno em tempo integral e não para embromação. Reginaldo fez uma leitura correta. Obrigado pela participação. O Fábio Pereira, sempre acompanhando. Diego Braga, estamos acompanhando. São os seus seguidores aqui nas redes sociais, parabenizando pela tua apresentação aqui, a sua entrevista aqui na Estação Entrevista. Deputado, balanço geral do seu mandato nesses 4 anos. Balanço geral. Rapaz, eu sou um cara feliz com o meu mandato. Quando eu digo é o meu grupo. É importante que as pessoas entendam que o mandato não é uma coisa individual. O mandato é uma ação coletiva. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo no gabinete, eu tenho as pessoas que acompanham esse mandato e que se sentem responsáveis por ele, eu tenho os simpatizantes, eu tenho o eleitor acompanhante e simpatizante, então é um grupo muito grande de pessoas. E, no geral, as pessoas estão felizes com o meu mandato, estão contentes, elas se sentem representadas. Por quê? Porque eu não fiz nada de extraordinário, porque eu fiz aquilo que eu me comprometi a fazer. Eu estabeleci uma linha de trabalho, eu estabeleci metas a serem alcançadas. As metas foram plenamente alcançadas. A economicidade, a seriedade, a priorização da educação e da saúde. Também eu sou um cara muito pé no chão, não fiquem achando que eu vou transformar o planeta, não. Eu digo, a Ivanete, que está aqui acompanhando a gente, eu digo o seguinte, uma andorinha só não faz verão, mas ela abre um raio de sol. E um raio de sol pode representar, como a própria luz, uma esperança de que nós estamos plantando uma semente e de que a longo prazo a gente possa fazer alguma mudança. Se me permite, Carlos Roberto, exemplificar, eu digo que a nossa presença na Câmara Legislativa deixou uma marca. A marca dos investimentos nas escolas direto. Não são suficientes, mas são a semente plantada. Veja que de 1990, quando a Câmara Legislativa foi criada, até 2014, a quantidade de emendas parlamentares mandada para a escola, que chegou diretamente na escola, é 0. A gente conseguiu numa ação, e aí eu quero dar mérito a quem merece, junto com o ex-subsecretário Fábio Souza, que é agora pré-candidato a deputado distrital pelo PDT, está lá no nosso partido, tem meu apoio, um cara do bem, excelente, competente. A ação conjunta dele conosco e mais o deputado Chico Leite, a gente criou um pioneirismo de poder mandar a emenda parlamentar diretamente para as regionais de ensino para serem aplicadas diretamente nas escolas, seja na melhoria da infraestrutura, seja no desenvolvimento de projetos pedagógicos. Aí, se me permite, só uma comparação, até 2014 era 0 investimento. Em 2015, quando a gente começou isso, foi 2.600.000. Em 2016, saltou para 11 milhões. Em 2017, foram mais de 30 milhões. E a expectativa esse ano é que sejam mais de 50 milhões de reais
mandado para o PEDAF, o Programa de Descentralização Administrativa e Financeiro, que é um recurso que vai direto para o diretor regional de ensino ou para o diretor de escola fazer pequenas obras, pequenos reparos ou desenvolvimento de atividades pedagógicas. Se quer uma comparação mais acentuada, hoje quem mais ganha destaque nas emendas parlamentares é o envio para educação. Antes era show, era para festa, e eu não quero nem entrar nos detalhes, todo mundo sabe o histórico que tá por trás disso. Então, dali, a gente talvez não transforme o mundo, mas a gente planta uma semente. E o mais importante não é a gente ter mandado, é ter sensibilizado, é ter tido a capacidade de convencer outros deputados de que valia a pena investir nas escolas. Isso aí. Qual o recado que você deixaria para os seus seguidores, para a população do Distrito Federal? O microfone é todo seu, espaço. O recado que eu deixo é que continuem fazendo o trabalho que estão fazendo. O meu eleitor, ele é um cara fiscalizador. Uhum. Eles acompanham o meu mandato, o que é possível pela excelência de transparência que nós alcançamos. A ONG Adote um Distrital, que é o Instituto de Fiscalização e Controle, que faz o trabalho dos parlamentares, me colocou em todos os anos entre os 3 primeiros, entre os deputados mais transparentes da Câmara Legislativa, porque a gente realmente divulga tudo. Uhum. A gente deixa de ser o Reginaldo Veras e passa a ser uma pessoa do público. E quem é do público e que trata com o recurso público tem que ser transparente. Então, minha ação como parlamentar é 100% transparente, a gente faz questão disso. O que permite ao nosso eleitor, ou a quem não é eleitor nosso, porque a gente tem muita gente que não é eleitor nosso, mas acompanha o trabalho. E é o direito, eu sou um representante da população do Distrito Federal e não exclusivamente dos 12.506 que me levaram à Câmara. Então eles estão fiscalizando, eles estão cobrando. E eu gosto disso. Gosto de ser fiscalizado, eu gosto de ser cobrado, para até saber se nós estamos ou não atendendo à demanda da sociedade e a demanda daquele que me colocou lá. Se alguém colocou e não está satisfeito, então é melhor largar o osso, é melhor buscar outro caminho. Então o que eu peço é isso, é que acompanhe. E acompanhar é bom. Eu quero deixar claro, tem uma coisa que me irrita profundamente, é a pior parte de ser deputado. É a generalização leviana que alguns fazem. Porque a população, muitos não se informam, não sabem quem você é, não acompanham o seu trabalho, não acompanham nada e falam, todo mundo rouba, todo mundo é ladrão. Esse é o maior canalha, é o cidadão que, sem saber de nada, generaliza e acusa os outros. E esse eu não perdoo, eu parto mesmo para o embate e para o debate. Então, por isso que eu peço, o cidadão que acompanha, que fiscaliza, esse pode cobrar. Quem não acompanha e não fiscaliza e que faz críticas ao vento, é leviandade. Isso é covardia também. Porque também, deputado, é o seguinte, não adianta imputar a deputados em relação ao mau caratismo, porque também tem muito cidadão também que colabora para colocar pessoas indevidas no governo. É essas pessoas que trocam o voto por 5 telhas, o churrasco de domingo e a cerveja na véspera da eleição. Então, antes de sair apontando o dedinho, se dá uma olhada bem no espelho, procure estudar mais, se conscientizar mais em quem você vai escolher no dia 7 de outubro. O programa Estação Entrevista tem esse compromisso com você, eleitor, de levar a verdade. Porém, é necessário que façamos a nossa parte, possamos estudar o nosso candidato, a qual você vai escolher na urna eletrônica, para poder fazer um bom mandato e fazer com que Brasília volte a ser a capital da esperança, porque nós estamos com saudade de Brasília, viu, deputado? E se me permite, senhor último... Fica à vontade. Eu digo para todo mundo, onde eu faço reunião, onde as pessoas me interpelam na rua, eu digo o seguinte, as pessoas me ouvem, acham legal o que eu falo. Agora eu falo assim, não acredita no que eu estou dizendo, não. Uhum. Não acredite, não. Informe-se. Pesquise, estude, né? Estude a minha vida, a minha ação como deputado, estude, ouça as pessoas, pergunte se alguém me conhece, veja se meu nome está envolvido em bandalheira, veja quais são os projetos de lei que eu aprovei, veja o que a gente economizou, veja o que a gente priorizou. Então, peço às pessoas que não conhecem o nosso trabalho que procurem conhecer. Ah, gostei desse cara, não é suficiente. Tem que ver se isso tudo que a gente está fazendo é bravata, é conversa fiada de político, ou se isso é verdade mesmo. Olha só. Então eu acho que o caminho é esse. Olha só, a Kátia Vasconcelos, ela tem um programa muito interessante aqui, aos sábados, viu? Ela é uma das apresentadoras aqui da rádio. Parabéns, Carlos, conheci um pouco mais do deputado Reginaldo Veras, está parabenizando. A Maria Lucinete França, a sociedade precisa fazer a parte dela votando certo, fiscalizando e zelando pelo bem público.
A Kátia Vasconcelos, isso é verdade. A Isis Dantas mandou um coraçãozinho para você aqui. E é isso. O senhor quer deixar o último recado? O último recado, como eu disse, eu habito em Taguatinga, mas vivo na Ceilândia, e como minha vida não mudou em nada, e como hoje é sábado, sexta, né, e eu não terei agenda à noite hoje, estou descendo ali agora para 15 do setor Penorte, mais precisamente para o bar da Dona Dalva, onde eu vou tomar uma cerveja com meus amigos históricos lá, a galera do Grenal, um dos grandes times de futebol que tem aqui na Ceilândia, e a galera da 15, que foi o local onde eu me formei, onde eu me eduquei, onde eu cresci e onde eu mantenho minhas amizades eternas. Então é isso. A Rádio Estação 26 agradece a sua participação na rádio. Ficamos satisfeitos aqui com o bate-papo que você teve a oportunidade de conversar com você, ouvinte. São perguntas pautáveis, perguntas que permitem oportunizar você conhecer um pouco mais do trabalho do deputado Reginaldo Veras. Nós agradecemos a paciência do senhor ter deslocado até aqui. Eu já viria para cá, então a gente só compatibilizou as coisas. Então, até sexta-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Um abraço a todos. Tchau, tchau.